Nesse último de Cara com Feras de 2011, Ano Internacional da Química, vamos falar dessa ciência que também está presente na busca por novos medicamentos. Tem químico, por exemplo, trabalhando com seres vivos marítimos para extrair substâncias capazes de combater doenças como câncer de mama e de útero. Esse profissional coordena o Grupo de Química Orgânica de Produtos Marinhos da USP de São Carlos. Estamos falando do professor Roberto Berlink, nosso entrevistado no De Cara com Feras, que começa agora. Olá, Roberto. Obrigada por participar desse último De Cara com Feras do ano de 2011, um ano tão importante para a química. Eu é que agradeço o convite e aproveito a oportunidade para dizer que realmente foi muito importante para a química, porque é o Ano Internacional da Química. Bom, e de onde que surgiu essa ideia de que as substâncias liberadas pelos seres marítimos poderiam contribuir para a cura do câncer de mama e do útero? Na verdade, já há muitos anos que diversos pesquisadores do mundo inteiro se interessam em saber por que determinados organismos marinhos não têm doenças, não são atacados por predadores e conseguem sobreviver por tanto tempo em condições de muito estresse, né? E por isso esses pesquisadores começaram a investigar quais os mecanismos de defesa que esses organismos marinhos desenvolvem. E descobriram que muitos desses organismos adquirem ou produzem substâncias químicas para sua defesa e para garantir o espaço no qual eles vivem no ambiente marinho. E essas substâncias foram testadas, por exemplo, em vários testes de câncer para verificar se tinham atividade contra câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de útero. E aí que foi descoberto que várias dessas substâncias, na verdade, também atuam contra determinados tipos de células de câncer. Já foram realizados testes com essas substâncias em humanos? Com algumas substâncias já foram realizados e tem até uma dessas substâncias que já está sendo comercializada para o tratamento de câncer. E qual a vantagem desse tratamento com relação aos já tradicionais, como quimioterapia ou radioterapia? Na verdade, qualquer tipo de quimioterapia faz uso de substâncias químicas, né? Algumas substâncias são sintetizadas em laboratório e algumas substâncias têm origem natural, como a gente diz, né? Vêm ou de organismos marinhos ou, por exemplo, de plantas, ou até mesmo de bactérias ou de fungos, né? Então existem substâncias, por exemplo, produzidas por plantas. Um exemplo é o Taxol, que é produzido por uma planta dos Estados Unidos, que tem uma atividade contra câncer de mama muito forte e que já é utilizada para esse tratamento, né? Tem outras substâncias de plantas também. E a vantagem é que muitas dessas substâncias de origem natural são muito potentes, são ativas em doses muito baixas. E com isso, a gente só precisa tomar uma quantidade muito pequena dessas substâncias para tratar o câncer e, de certa forma, isso pode ajudar a minimizar efeitos colaterais, porque se a gente tem que tomar quantidades muito grandes, às vezes a gente pode ter efeitos colaterais durante o tratamento quimioterápico. E esse tratamento seria mais voltado para algum estágio específico do câncer? Depende do tipo de câncer, né? E depende do estágio, né? Existem diferentes substâncias que são utilizadas para diferentes tipos de câncer e em diferentes estágios de desenvolvimento do câncer, sem dúvida nenhuma. Isso varia muito. Há muitos efeitos colaterais? Para algumas substâncias tem muitos efeitos colaterais, né? E esse é um dos principais problemas. Então, muitas vezes, quando a gente descobre uma substância que tem atividade contra as células de câncer, né? Então aí vão ser feitos uma série de outros testes e na grande maioria das vezes o que se descobre é que essas substâncias, muitas são tóxicas.
Então não podem ser utilizadas para o tratamento de câncer, porque além de matar as células de câncer, vão ser tóxicas também, né, para a gente. Então acabam que não podem ser utilizadas. Há outra substância com outros fins que foram descobertas nessa pesquisa? Existem várias substâncias, por exemplo, que têm atividade anti-inflamatória, certo? Ou seja, se a gente tem algum tipo de inflamação, né, existem substâncias que são descobertas para tratar inflamação ou dor, né? Então, tem um caso muito interessante de uma substância que foi isolada de um molusco, um concha, né? E esse molusco tem uma mistura de substâncias muito grande, né? Uma mistura muito complexa. E esse molusco ele vive enterrado na areia. De tal forma que ele tem, é como se fosse uma tromba, que ele deixa para fora da areia, né? E aí os peixes acham que é um verme. Então eles se aproximam da tromba e aí chama prosbóscide. Aí o molusco enterra na areia de tal forma que o peixe vai chegando bem perto e em determinado momento o molusco solta a prosbóscide e tem um dardo que paralisa o peixe totalmente. O peixe fica paralisado no lugar. E aí o molusco come o peixe, né? E aí o que os pesquisadores descobriram? Que dentre as muitas substâncias que estão nesse veneno, uma tem uma atividade analgésica muito potente, muito potente. A substância se chama Prialt. Muito bem. Atualmente essa substância já está sendo comercializada porque é um analgésico muito bom que substitui a morfina que causa dependência química. Como estão os testes contra a leishmaniose e a tuberculose, professor? Contra a leishmaniose, a gente ainda está testando várias substâncias que apresentam potencial de tratamento, mas é muito complicado de se desenvolver um fármaco para se tratar a leishmaniose, por quê? Né? O parasita ele fica dentro das células, dos glóbulos vermelhos, né? Então as substâncias têm que atravessar a membrana do glóbulo vermelho e ir lá dentro e não pode destruir o glóbulo vermelho, né? Porque senão nós vamos ficar sem sangue, né? A grande maioria das substâncias utilizadas para tratar a leishmaniose tem mais de 40 anos e causam muitos efeitos colaterais. Então existe muita pesquisa sendo feita nesse sentido, inclusive pelos pesquisadores do grupo da física, coordenado pelo professor Glaucio Oliva. Eles também pesquisam substâncias para o tratamento de leishmaniose. Em relação à tuberculose? Em relação à tuberculose, os estudos pararam, né? A pessoa que fazia os testes desenvolveu outro interesse por outros caminhos de pesquisa, de tal forma que essa colaboração já não existe mais. A substância que você pesquisa teria mais efeito sobre a área da mama e do útero ou sobre qualquer câncer em qualquer parte do corpo? Em princípio a gente não sabe, né? Então, quando a gente descobre uma substância, o pessoal que trabalha com a farmacologia do câncer é que vai dizer para a gente, olha, tal substância que você descobriu, por exemplo, de uma esponja, né, apresentou uma atividade muito boa contra câncer de mama, por exemplo. Então, aqui, a gente que faz a parte de química, a gente não sabe, em princípio, sobre que tipo de câncer que a substância vai atuar. Se todos os cânceres são causados por um descontrole celular, por que esses invertebrados são utilizados somente para o tratamento do câncer de mama e do colo? Não necessariamente a substância vai atuar sobre as células cancerígenas. Então, por exemplo, uma outra abordagem de se tratar o câncer é você descobrir substâncias que inibem os vasos sanguíneos de se desenvolverem na direção das células tumorais, que é um processo chamado de angiogênese. Se você descobre uma substância que inibe essa formação das veias nessa direção, essas células vão morrer de fome, por exemplo. Tudo depende da substância e do efeito que ela tem sobre o processo do câncer, que é um processo complexo, né? Envolve muitos mecanismos diferentes. Então, as substâncias que a gente descobre acabam atuando de diferentes maneiras para inibir o desenvolvimento do câncer em geral, né? Professor, qual é o princípio ativo desses remédios à base de invertebrados marinhos? Varia muito, né?
a gente pode descobrir desde moléculas muito pequenas, né, até moléculas grandes, né? De novo, tudo depende do organismo marinho, tudo depende das técnicas que a gente usa, tudo depende do tipo de câncer, é muito variado e por isso que existem muitos grupos de pesquisa no mundo inteiro procurando essas substâncias para ver se descobre cada vez mais substâncias que possam tratar diferentes tipos de câncer, para a gente ter um arsenal de medicamentos cada vez maior e cada vez melhor. Os seres que você estuda são encontrados em qualquer oceano ou mar ou são de alguma área específica? Olha, os que eu estudo ocorrem na costa do Brasil. Se a poluição do meio ambiente for intensa, esses remédios podem ter o efeito ao contrário? Na verdade, eu não acredito, mas o que pode acontecer é que os organismos que produzem essas substâncias, né, as esponjas, os ácidos, podem sumir, né? Eles podem ser severamente afetados pela poluição, né, foi isso que você falou, e podem sumir, eles podem desaparecer, podem simplesmente deixar de existir e a gente vai perder a oportunidade de explorar e conhecer melhor esses animais para eventualmente descobrir substâncias que podem ser extremamente úteis para a saúde humana. Eu notei que a pesquisa é feita não só por você, mas por várias pessoas. Como o trabalho é dividido? Bom, a gente aqui no Instituto de Química de São Carlos, a gente faz o que a gente chama da parte química, né? Ou seja, a gente participa da coleta dos animais, depois do isolamento das bactérias e fungos que estão associados a esses animais, e aí a gente tem que preparar o material a partir do qual a gente vai isolar essas substâncias. Esse material, depois de preparado, ele é enviado para os pesquisadores que desenvolvem a parte farmacológica, né? No caso do câncer, são pesquisadores do Ceará, que tem um laboratório altamente especializado e muito bem equipado para fazer essa pesquisa com células de câncer, né? Então a gente manda esse material para lá e eles que verificam e dizem para mim, olha, esse material que você mandou aqui foi ativo contra a célula de pulmão, por exemplo, ou contra melanoma, que é câncer de pele. Bom, e como foi feita a coleta desses seres vivos marítimos? E quantas pessoas mais ou menos estiveram envolvidas? Olha, a gente faz tudo com equipamento de mergulho, né? Não tem jeito, né? Tem que usar roupa, colocar garrafa e descer. Em geral, a gente vai aí em torno de 10, 12 pessoas para coletar, porque como a autonomia debaixo d'água é limitada, né? Em geral, 1 hora, no máximo 1h30, depende da profundidade, né? Quanto mais fundo, menos tempo de autonomia a gente tem lá embaixo. Então a gente vai num time para aumentar o esforço de coleta, como a gente diz, né? Enquanto um está coletando uma coisa, o outro está coletando outra, e aí no fim a gente consegue coletar uma maior variedade de substâncias, mas de forma controlada, ou seja, a gente nunca quer coletar muito de um determinado animal ou de uma planta, né, de uma alga, porque a gente sabe que eventualmente pode não ter muito daquele organismo. E a gente não quer, de forma alguma, né, comprometer a espécie no ambiente em que ela está. Então a gente tenta coletar o mínimo possível. De quanto tempo é feita essa coleta? Depende. Idealmente deveria ser feita todo ano, né? Mas como a gente tem muitos compromissos, né, se a gente consegue fazer a cada 2 anos, está ótimo. Quanto tempo o professor trabalha com essas pesquisas? Há já 18 anos. Quanto tempo esses medicamentos estarão acessíveis à população? Olha, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. No caso da pesquisa que a gente faz aqui, é impossível de dizer, né? Porque a gente ainda não descobriu nenhuma substância que tenha ido para o que a gente chama de teste clínico, que é teste com humano, né? Então, já teve algumas substâncias que a gente descobriu que foram ser testadas em camundongo, mas que parou porque as substâncias se mostraram tóxicas, né? Se tudo correr bem, de 10 a 15 anos e custa quase $1 bilhão para você fazer um medicamento. É muito dinheiro, custa muito caro.
Bom, muito obrigada pela sua participação no nosso último programa de 2011, professor Roberto. Eu é que agradeço pela oportunidade, obrigado por vocês terem vindo até a USP e também agradeço a vocês terem essa preocupação em valorizar a pesquisa na área de Química, principalmente no Ano Internacional da Química. A temporada de 2011 do De Cara com Feras termina aqui. Fique ligado no nosso site em 2012.